Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Esta videoaula é sobre o primeiro triunvirato, onde irei acrescentar alguns pontos muito importantes, onde não coloquei no vídeo anterior, referente a Júlio César e Cleópatra, onde nessa complexidade desse todo contexto temos a participação de 4 povos muito importantes, que terminaram se difundindo e enriquecendo ainda mais a história de toda a humanidade. São eles, começando pelos gregos, depois os macedônicos, os egípcios e por fim os romanos, onde um saiu conquistando o outro. Primeiro, a Macedônia conquistou os gregos através de Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Segundo, Alexandre o Grande vai conquistando todos os povos dali da chamada Antiguidade Oriental. Depois Alexandre conquista o Egito, transformando o Egito em uma dinastia, que é a dinastia Ptolomaica. Nome este dado a um general de Alexandre o Grande, chamado de Ptolomeu. Então aqui vamos ter uma mistura de vários povos, como macedônicos, gregos, egípcios e outros povos que Alexandre foi conquistando durante todo o seu percurso, principalmente os persas. E por fim, onde Roma também conquista os gregos. Até temos a parte da história chamada greco-romana. E posteriormente Roma chega ao Egito, através de Júlio César, Marco Antônio, Pompeu e Caio Otávio. Então, eu fiz esse pequeno contexto de toda essa situação envolvendo esses povos, só para você ter uma noção de como tudo foi sendo construído para chegar em um único ponto, que foi Roma. Ou seja, de todas essas conquistas desses povos, de guerras e de muito sangue derramado, para chegar em um único caminho, que foi a Roma. Existe até uma frase que diz assim: todos os caminhos levam a Roma. Isso é uma pura verdade. No meio de todos aqueles povos da antiguidade ocidental e oriental, a única civilização que sobreviveu foi Roma, porque todos eles padeceram. Foram substituídos, aculturados. Então, durante o primeiro triunvirato, sobrou Júlio César e Pompeu, onde os dois se enfrentaram em uma batalha definitiva pelo poder romano, chamada Batalha de Farsalos, que foi uma guerra civil da República Romana entre Júlio César e Pompeu o Grande. Essa batalha aconteceu na região da Grécia, onde Júlio César vence Pompeu. Só que, imediatamente, Pompeu foge para o Egito, em busca de ajuda do faraó Ptolomeu XIII, irmão de Cleópatra. Só que Pompeu foi morto por Septímios, que foi um antigo oficial de Pompeu. Em seguida, Júlio César chega ao Egito para terminar o confronto entre ele e Pompeu. Mas César é surpreendido com a cabeça de Pompeu em uma bandeja entregue a ele. Pompeu foi morto no Egito porque tanto o faraó Ptolomeu XIII quanto Septímios sabia que Júlio César iria à sua procura, e para agradar a Júlio César, eles mataram Pompeu. Mas Júlio César, vendo aquela cena da cabeça de Pompeu entregue a ele em uma bandeja, ele ficou triste e com remorso. Lembrando que Pompeu era amigo e sogro de Júlio César, onde ele era casado com a filha de Júlio César. Depois de algum tempo,
Júlio César terminou tendo um caso com Cleópatra, onde eles tiveram um filho chamado de Cesário. Ptolomeu XIII, irmão de Cleópatra, disputou o trono com Cleópatra, onde, nessa disputa, ele lutou com Júlio César, onde Ptolomeu XIII terminou morrendo afogado no rio Nilo. Com a vitória de Júlio César sobre Ptolomeu XIII, ele coloca todo o Egito de joelhos e concede Cleópatra, sua amante, como rainha do Egito, junto com o outro irmão de Cleópatra, Ptolomeu XIV, que tinha apenas 12 anos de idade, onde ele volta para Roma, onde ele vai tomar várias medidas contra o Senado e acabando sendo assassinado pelo próprio enteado, Brutus, que era um dos senadores, junto com o senador Cássio. Acredita-se que a revolta de Brutus contra César foi devido à inveja do sobrinho de Júlio César, Caio Otávio, porque Júlio César teria escolhido Caio Otávio como seu legítimo herdeiro, que futuramente Caio Otávio tornou-se o primeiro imperador de Roma. Mas isso é aula para outro vídeo, que ainda vai ter a aula do segundo triunvirato. Então, por hoje só, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.